para vocês uma história emocionante. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal e dê o like. Então, vamos à história. Eu, Almerinda, e o meu esposo Urias recebemos a bênção matrimonial em 1963. Daquele dia em diante, nosso desejo era um só: termos um neném para ver a nossa carinha como é que era. Não demorou. Logo eu fiquei grávida. E meu esposo começou a me cobrar. Eu quero um menino, que é para ser meu companheiro, porque menina dá mais trabalho. O tempo passava e a chegada do neném se aproximava. E como naquela época, na nossa cidade não fazia ultrassom para saber o sexo. Então eu fiz um enxoval todo azul, como era a moda. E ansiosos aguardávamos a chegada do neném. Quando o neném chegou, veio uma menina. Meu esposo olhou para mim e disse: como é a primeira, tudo bem, mas do próximo eu quero um menino. O tempo passava. Com 2 anos eu estava esperando o segundo filho. Novamente meu esposo me lembrava: eu quero um menino. Eu também estava convencida que ia vir um menino, mas quando o neném chegou, veio outra menina. Meu esposo olhou para mim e disse: você vai encher a casa só de menina? Ele disse dessa maneira porque eu tenho uma irmã que tem 8 filhas. Mas apesar do meu esposo ter esse desejo de ter um menino, ele é um pai maravilhoso e sempre tratou as filhas com muito carinho. Passados uns 4 anos, eu comecei a pensar em um terceiro filho, mas logo me vinha a preocupação. E se vir outra menina, meu esposo vai ficar triste. Aí eu pensei: eu vou pedir a Deus um menino, mesmo que depois ele o leve. Passando alguns meses, eu fiquei grávida. À medida que a minha barriga crescia, mas os olhos do meu esposo brilhavam de alegria. Ele falava sempre: desta vez é um menino. Vai ser meu companheiro. Em todos os lugares que eu for, eu levo comigo. Mas eu não contei para ele o pedido que eu fiz a Deus. Deixei em segredo. Chegando aos 9 meses, o neném nasceu. Um menino forte, saudável e gracioso. Eu chorei de alegria, pois eu via naquela criança o dedo de Deus, realizando aquele pedido. Até o nome foi providência de Deus. Meu esposo guardou o nome de um jogador famoso da época, num pedacinho de papel, os 9 meses. Mas quando foi registrar, eu estava folheando a Bíblia e me deparei com o livro de Esdras. Achei muito bonito. Como meu esposo chama-se Urias, eu coloquei a letra U na frente e o nome ficou lindo. Então nosso filho chama-se o Esdras. E o menino Esdras desenvolvia-se rápido. Mas quando ele tinha uns 3 meses, descobrimos que ele dava crise de bronquite. E houve um dia em que eu pensei que ele ia se acabar. Aí eu me lembrei do pedido que eu fiz a Deus antes de engravidar, que me desse um filho homem, mesmo que depois ele levasse. Aí eu pedi a Deus que me perdoasse e não levasse meu filho, pois eu já amava muito e não poderia viver sem ele. Bem, o Senhor me perdoou. E o menino Wesley foi crescendo. E as crises de bronquite sempre incomodando. Logo chegou o tempo de estudar. O Wesley passava 2 semanas frequentando as aulas e 1 semana em casa doente de bronquite. Assim passou a sua infância e adolescência. Quando ele completou 15 anos, já estava curado 80% do bronquite. Logo conseguiu um trabalho onde trabalhou até os 20 anos. Nesse mesmo período dos 15 anos, o Wesley começou a participar de um grupo de jovens da nossa religião católica. O grupo de jovens se reuniu sábado à noite. Para o Wesley ir para aquele grupo era só felicidade, é como ir para uma festa. Ficava todo feliz. E ele convidava para o grupo de jovens os colegas do trabalho e do colégio. E falava: hoje o salão vai encher. Conclusão: o Wesley voltava para casa triste. E os amigos quase não apareciam. Um dia eu perguntei para ele: meu filho, por que você saiu para o grupo tão alegre e voltou triste? Ele disse: mãe, é porque os jovens não querem nada sério. Eu convido tantos amigos e são poucos que aparecem. Aí eu compreendi que ele gostaria que todos os amigos se convertessem. E eu, como mãe, não queria ver ele triste. E um dia eu falei para ele: meu filho, para de se preocupar tanto com os jovens. Esse trabalho é dos padres. Ele me respondeu: mãe, não é assim. Eu, como leigo, preciso fazer alguma coisa pelo meu semelhante. O tempo foi passando. Nesta época, eu participava ativamente de um grupo de jovens, da Renovação Carismática. E houve um encontrão de avivamento na fé e eu fui convidada. Esse fato aconteceu em 94. Foi um grupo em média de mais de 60 pessoas. Nos reunimos no Lar Santa Catarina de Sena, orfanato. O evangelho daquele dia foi a pesca milagrosa.
E a dirigente disse para todos, no momento da leitura, abaixe a cabeça, leve o pensamento em Deus, depois cada um conta o que viu. Foi um momento lindo e de muita fé. Depois, muitos irmãos deram testemunho do que viram. Eu tive uma revelação, porém não quis contar. Parecia um sonho muito rápido. Naquele momento eu vi meu filho, todo paramentado de padre, distribuindo a Santa Eucaristia para muitos fiéis. Eu voltei emocionada. Chegando em casa, encontrei meu esposo e meus filhos batendo papo. E foram me perguntando, como foi de encontro? Eu contei tudo o que tinha acontecido para eles, inclusive a revelação que o Senhor Jesus me mostrou. Meu esposo ficou parado, meus filhos ficaram quietos e o Esdras foi falando. Se eu vou ser padre, eu não sei, mas já participo do vocacionário externo. Quando ele falou isto, eu perguntei para ele, por que você não me falou? Ele me respondeu, pensei que a senhora soubesse. Naquele momento, em minha cabeça, foi passando como um filme tudo que eu tinha pedido a Deus no passado. Mas não levei muito a sério, porque eu pensei que fosse influência de outros amigos que eu também estava entrando para o vocacionário. Aí, como já estava chegando o fim do ano, ele falou para mim, mainha, se eu concluir meus estudos, no próximo ano eu entro para o vocacionário. Aí eu levei um susto. E falei para ele, como é que você vai entrar para o vocacionário? E eu e seu pai vamos ficar sozinhos? Ele disse, não, eu venho sempre visitar vocês. Daquele dia em diante, as palavras do meu filho não saíam do meu pensamento. Tive vontade de pedir a ele para desistir dessa ideia. Porém, eu sabia que não tinha o direito de atrapalhar sua vocação, mesmo que eu já tinha prometido ele a Deus antes de engravidar. Mas às vezes eu ficava pensativa, será que meu filho vai ser padre ou não? Aí eu tive uma ideia, e se eu vou pedir a Deus o sinal. Aproveitei um dia em que estava sozinha em casa, me ajoelhei com a Bíblia fechada nas mãos, fiz as minhas orações, invoquei o Espírito Santo e abri a Bíblia. Apareceu o livro de Isaías, capítulo 56, de 5 a 8, que diz assim, eu darei na minha casa, dentro de minhas muralhas, um monumento e um nome de mais valor do que filhos e filhas. Dar-lhes-ei um nome que jamais perecerá. Naquele momento eu tive certeza que meu filho ia vir a ser padre. Eu caí em prantos. O tempo foi passando. Logo chegou o fim do ano. E no dia 5 de fevereiro de 95, o Esdras entrou para o vocacionário, a congregação vocacionista. Fui fazer o primeiro ano de experiência. A congregação que ele foi morar é perto da minha casa. Mesmo assim, eu senti muito a sua falta. Nos momentos da refeição, antes era só nós três à mesa. A partir daquela data, ficou só nós dois. Chorava sempre, mesmo sem querer. Mas com o passar do tempo, Deus ia preenchendo aquele vazio. Afinal de contas, ele foi Deus que me deu e chamou para ir se preparar para ser o representante dele aqui na terra. Nessa época, minhas filhas já estavam casadas. E com a saída do meu filho, a nossa casa ficou um silêncio, ficou um vazio. Mas Deus foi preenchendo e a gente foi se acostumando. Chegando o fim do ano, ele fez o primeiro ano de experiência e foi para o Rio de Janeiro, onde cursou 3 anos de filosofia no Mosteiro de São Bento. Logo após, fez 4 anos de teologia na cidade de Nova Iguaçu, na Faculdade de Paulo VI. E a saudade era demais, porque ele só vinha nos visitar nas férias de fim de ano, passar uns 20 dias conosco. Os restantes das férias, ele ia fazer missão nas roças e povoado. Mas graças a Deus, em 27 de julho de 2003, ele fez os votos perpétuos. Em 11 de junho de 2004, ele foi ordenado diácono. Em 23 de janeiro de 2005, ele foi ordenado presbítero, às mãos de D. Itamar Moreira Cunha, bispo auxiliar de Neo Vasco, Estados Unidos. Aqui em nossa cidade, na Igreja Nossa Senhora da Aparecida, em Vitória da Conquista. Hoje, meu filho é padre, para a honra e glória do Senhor Jesus.